Mania hoje com a presença do filho da Dona Edith do seu Salvador. Ele que é membro de duas famílias tradicionais santamarienses e é o empresário Guido Isaia. Eu converso hoje com ele para saber um pouco da sua vida pessoal e também dos anos como diretor financeiro da Eni Comércio de Calçados. Seu Guido, conseguimos revirar o seu baú e achar alguns objetos pessoais super valiosos que contam um pouco da sua história. Tudo bem? Bem-vindo. Eu que fico faceiro de estar aqui em contato com vocês aqui, me sinto muito honrado com esse convite. Seu Guido, seu pai, Salvador Isaia, foi um grande empreendedor, responsável por mobilizar o comércio de Santa Maria. E ele começou muito jovem, com 15 anos já era gerente de uma loja de calçados. Você acha que o fato dele ter sido jovem, trabalhar jovem, iniciar o trabalho jovem, refletiu na criação de vocês? Vocês tiveram uma infância diferenciada por ele ter iniciado jovem? Olha, em princípio eu acho que sim, que para mim influenciou muito, porque eu desde pequeno, depois de 9, 10 anos, eu sempre frequentava a loja. Eu gostava de visitá-lo, levava o café à tarde para ele de vez em quando, quer dizer que eu me acostumei dentro da empresa. Eu mais que os outros meus irmãos, né? Mas eu sempre gostei. Um dos objetos que a gente trouxe aqui, a bola de meia. O que ela representa ao lembrar da sua infância? Bom, isso para mim é uma recordação muito boa, que eu já estava trabalhando na empresa na época, a partir de 59, 60, e naquela época nós trabalhávamos das 8 ao meio-dia, tinha parado até as 2 horas da tarde, e eu convivia muito com os funcionários da loja ali na Silva Jardim, que era o nosso ponto de encontro, onde era o edifício Mauá, onde é o edifício Mauá. Então eu passava as tardes ali, nós já fazíamos uma bolinha de meia e batíamos à frente da loja, porque não tinha movimento. Ali só tinha uma praça de automóvel no busto do Mauá ali, 810, era o número da época, do telefone. E era uma só marca de carro Dodge, na data de 50. E a corrida, eu me lembro, para qualquer ponta da cidade era 5 cruzeiros, na época. Tá? Então nós batíamos bola na rua Silva Jardim, que era o encontro, inclusive, que eu tinha maior contato com meus primos, e a maioria dos primos moravam tudo na Avenida Rio Branco e na Silva Jardim. Eu morava do lado direito quem sobe e eles moravam à esquerda. Quem era responsável por levar a bola? Essa bola seguidamente se perdia, ou era amassada, o cachorro pegava. E cada dia um que levava uma bola maior. Eu jogava mais com os funcionários mesmo, as pessoas que já se foram, o Noé Zimmermann, o Fernando Miller. Tem um vivo ainda que eu gosto muito de conversar com ele ainda, é o Rui Jesus Silva de Almeida, nunca me esqueci do nome dele. É um dos funcionários mais foi antigo da empresa. E então, as brincadeiras na rua ali. A gente brincava ali na Silva Jardim ali, para se divertir um pouco. Nós tivemos acesso também aos seus exames admissionais do Colégio Santa Maria. Sim. Inclusive a secretária do Colégio Santa Maria comentou que esse documento é super importante porque não eram todos os alunos que tinham, somente aqueles que eram aprovados. Sim. Você se considerava um bom aluno? Não. Eu fui muitas vezes repreendido e meu pai muitas vezes chamado no colégio para me dar atenção, porque eu não fui um aluno muito aplicado, não. Mas eu acho que eu me saía bem em algumas matérias e no final dava pro gosto para passar, né? O importante era passar. Na época era isso, né? A gente brincava muito. O Colégio Santa Maria foi uma escola muito boa para mim. Muita coisa eu fiz dentro da escola. Aprendi muito com os humanistas. Outros objetos que revelam bastante sobre você são a primeira e a segunda máquina fotográfica. Isso. De onde vem essa paixão intrínseca pela fotografia? Vem do meu avô materno. Ele veio da Itália como fotógrafo e morava na Sicília, em Leonforte, e trouxe a minha avó também, que morava na Calábria. Então ele era fotógrafo, chegou em Porto Alegre e depois radicou para Santa Maria, onde montou um estúdio e vendia molduras, quadros fotográficos, fotografava tanto a cidade como tudo. Chamava ele para tudo, até pessoa falecida que não tinha foto, chamava para fazer foto. Acabava sendo um fotojornalismo também. Isso, tá. E o interessante disso, tem uma passagem muito interessante, ele foi em 1935, parece que foi. Foi ele que fez a primeira moldura para o quadro da Nossa Senhora Medianeira.
Ela chegou na estação, a pintora entregou, foi para o estúdio dele, não sei se ainda continua sendo a mesma, mas a moldura foi feita por José Isaías. Consta em livros até. Você chegou a ter esse contato, inclusive, com o laboratório de revelação, esse processo todo? Bom, isso eu tive muito. Não tanto com meu avô, que eu só via como ele fazia e procedia. Meu pai, eu trabalhei muito com fotografia, porque meu pai também gostava de fotos. Ele tinha uma máquina, ele fotografava, revelava em casa, e eu fui aprendendo com ele. E depois, futuramente, eu comecei a fazer trabalho junto com o Eduardo Trevisan, que eu me dava muito com ele, e principalmente com o Luiz Gonzaga Schillinger. Esse hábito se mantém hoje em dia? É um hobby seu? Continua sendo. Continua sendo. Eu gosto de estar com a máquina na mão sempre. Em 1958, você foi empregado nas Casas Eni. Nós trouxemos aqui uma gravata, né, que ela simboliza, na verdade, é o símbolo da sua responsabilidade. Exatamente. Que você estava assumindo na época. Foi o seu pai que se deu a primeira gravata? Não. Não foi. Foi a minha mãe que comprou a primeira gravata numa ocasião, eu não me recordo qual, mas foi numa ocasião muito especial que eu tive que usar uma gravata, porque eu uso gravata desde 16 anos. Porque na época se ia no colégio, quando não tinha o fardamento, depois do fardamento o CAC do Santa Maria começou, eu sempre ia de gravata. A vida inteira eu não sei andar sem gravata. Você também começou cedo como seu pai? Exatamente. Comecei bem cedo com ele. Agora, analisando o seu histórico escolar que está aqui, que é do curso de contabilidade, sim, é possível perceber a sua fascinação e facilidade com matemática e finanças, né? Você sempre soube qual era a profissão que queria seguir ou como que foi essa escolha? Não foi. Essa escolha foi até uma escolha, na época eu fiz os dois cursos. Não cheguei a completar o científico, mas fiz a contabilidade e frequentei também o curso científico, os dois. Agora, me dediquei mais a esse porque me chamava mais atenção e eu tinha um tio, meu irmão da minha mãe, que era economista, Walter Sechello. Então, eu não sei, na época ele era diretor da Caixa Rural, que era lá embaixo na Avenida Rio Branco. E eu resolvi entrar na contabilidade e ali fiquei. E depois, durante a minha vida, há muito tempo, ainda até hoje eu gosto de brincar um pouco. Não que faça, né? Hoje já mudou tudo. Você estava me contando que completam 60 anos, né? De serviço, sim. Tenho mais de 60 anos de serviço. Eu converso com o diretor financeiro da Eni Comércio de Calçados, Guido Isaías. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Fique de olho. Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria, único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. Estamos de volta com a ilustre presença do empresário Guido Isaías em nosso estúdio. Seu Guido, a Eni completou 90 anos de tradição em Santa Maria. Uma vez algum repórter perguntou para o seu pai e hoje eu pergunto para o senhor, qual o segredo para vender sapatos? É saber comprá-los. Se tu compra bem, tu vende bem. E isso é uma coisa que meu pai sabia fazer muito bem. Era comprar sapatos e vender sapatos com preço justo. Esse era sempre o foco dele. E se dava muito bem com modelistas e tal, né? Então era fácil, para ele era fácil. Ele é daqueles que passavam o dia inteiro pensando em calçado. É impressionante, era fenomenal o trabalho dele. Eu viajei em 58, 59, eu viajava muito para compras em Novo Hamburgo, toda a zona do Vale do Sino. E ele era uma pessoa assim que não fazia negócios com rapidez, ele era sabia negociar, ele pegava... Sagaz. Ele era muito rápido, ele sabia o valor da mercadoria, conhecia a mercadoria, conhecia a cor, conhecia solado, conhecia salto, conhecia tudo. E naquele tempo as formas eram tudo de madeira, né, torneadas. E ele, dentro das melhores modelagens, ele sabia o que queria comprar, e se escolhia um preço, por exemplo, um preço X aqui mais alto que o outro, ele procurava pegar esse modelo, levar para outro fabricante, fazer o mesmo, pelo preço mais barato. Esse é o segredo. Agora, como nós podemos ver aqui,
Você vem de uma família unida e que tem muito aflorado os seus valores, né? Aqui tem uma foto da sua família. Sim. Até gostaria que o senhor me apontasse quem são. Pois não. Então vamos começar pelos mais velhos aqui. Aqui é a Edith, aqui é o Salvador. Esta aqui é a Yolanda, esse aqui é o Salvador. Esses dois são os mais velhos. Depois vem eu estou falando por ordem cronológica. Depois vem eu, a Suzana, o Geraldo, a Inês e o Rafael. E o único da empresa junto comigo ainda hoje é o Rafael. Os outros todos não estão na empresa. Você acredita que essa união, a forma como a sua mãe e seu pai criaram esses 7 filhos, foi fundamental para o sucesso pessoal e também profissional da família Isaia? Eu acho que sim, né? Porque trabalharam com afinco. Ele começou depois que ele começou a datar a empresa, dar um molde dele, quando ele terminou de adquirir do seu Andrade, ele começou a colocar os irmãos a trabalhar com ele. Que foram 5 da parte dele, né? Então, dentro disso aí, aquele espírito de família continua. E hoje na empresa se faz com os funcionários a mesma coisa. É uma família, é a família ali que trabalha unida, é isso. Hoje você é pai da Beatriz e também do Guido Júnior, né? Também Sim. é avô de 4 netos. De que maneira você passa para suas futuras gerações esse valor e esse tradicionalismo da família Isaia? E como que você acha que isso pode se perpetuar? Bom, da minha parte, o maior desejo que eu tenho, e já tenho os 2 dentro da empresa, mas em setores diferentes. Eu tenho um filho com 50 anos que já trabalha lá há mais de quase 30. E tem uma filha que hoje atende parte filantrópica na fundação, que também faz parte da empresa. Essa é a sua maneira de... É uma maneira da minha parte, eu acho que eu já cumpri o meu objetivo de colocar 2 pessoas da minha família a desenvolver alguma coisa com vontade dentro da empresa. Vai depender deles. Você percebe esse dom em algum dos seus netos? Ou Do meu filho, sim. A do neto, sim. Eu estou educando um que, o pequenininho, o menor deles, eu não vou ver. Mas ele vai fazer 4 anos agora. Mas é muito esperto, isso vai dar certo. Agora, em março deste ano, a Escola de Samba Vila Brasil também homenageou seu Salvador, né? Você pôde presenciar essa homenagem? Sim. Eu, inclusive, desfilei em escola, coisa inédita. É uma coisa que eu até nem sei se o meu pai aprovaria, porque ele não era nada feito a carnaval, mas gostava dessas coisas. Porque tudo que era referente a Santa Maria, ele sempre prezou, né, e continuou, ele gostava dessas coisas, mas não que frequentasse. Mas eu achei muito emocionante, gostei. As minhas netas adoraram, as minhas sobrinhas idem. Quer dizer que eu não sei se o ano que vem não volto com eles para a Avenida. Antes disso, você já gostava de carnaval? Não, muito pouco eu ia. Só baile de carnaval no tempo que a gente era moço, que era noivo, era namorado, e sim, mas nunca fui de frequentar a avenida, não. Agora, outro objeto aqui, seu Guido. A gente achou a sua carteira nacional de habilitação. Me conta um pouquinho sobre ela. Olha, eu comecei a dirigir com 11, 12 anos nas estradas de chão, em Itaara. E depois, em 62, eu tirei a primeira carteira. Essa aqui é a primeira carteira de automóvel. Em 62. Na verdade, o nome nem era carteira, né? Não, era carta. Eu dizia que para dirigir automóveis e caminhoneta. Né? Então é muito interessante isso aqui, que era tirado na delegacia de polícia. Eles faziam um teste com o carro próprio da pessoa. Não tinha sinal de trânsito, não tinha exame médico, não tinha nada. Sabia dirigir, fazer a volta, tu saia com o instrutor. Me lembro que o guarda que saiu comigo era um senhor gordo, até o seu Silva, era o nome dele, sobrenome dele. Ele trabalhava na primeira delegacia que ficava na esquina ali da Avenida Rio Branco com a Vale Machado, onde tem aquela casa que tem antiguidades. Ali era a casa antiga do Dr. Malo. E ali era a delegacia de polícia, foi alugado. Era comum naquela época os jovens aprenderem a dirigir em casa com 10, 11 anos, como você disse. Exatamente, e depois... é isso aí. Agora, outra foto aqui que eu acho esse momento bem importante também. Vamos contar um pouquinho para o público desse dia. Pois não. Essa aqui é a atual diretoria da empresa nos tempos que estão todos monstros aqui. Esse aqui é o Eduardo Isaia, filho do seu Carlos Isaia, irmão de Salvador. Aqui é Rafael, aqui é Salvador e aqui sou eu. Isso aqui deve ser em 62, 63, né? Foi a inauguração da loja, foi em 61.
essa fotografia aqui. Foi tirada na inauguração da Galeria do Comércio. O escritório ali em cima. Foi uma data bem importante também, que inclusive está no livro, No né? livro, Retratos sim, e Memórias. Foi em 61. Agora, esse rapaz aqui é o senhor? Isso aqui sou eu, graças a Deus, coisa linda isso aqui. Né? Quando a gente é moço, assim, não tá vendo. Isso aqui é uma máquina que poucos conhecem, né? Mas eu tive uma. Essa aqui é uma Linhoff. Era uma máquina profissional de estúdio. Ela usava chapa 9x12. Essa máquina eu tinha em sociedade com... Merece mencionar o nome dele, com o seu Érico Magal de Freitas, que muitos anos nós trabalhamos, fizemos fotos junto, em laboratório. E nós tínhamos essa máquina em sociedade. Isso aqui é um ângulo que eu tirei quando quando a Galeria do Comércio ficou pronta, e eu tirei uma fotografia da rua do acampamento aqui. E ele me fotografou com outra máquina, serviu como recordação. Muito legal essa foto. Bem e aqui, nessas fotos, quem são? Essa aqui. Isso aqui sou eu quando tinha 1 ano. Fotografia batida pelo seu Ken, que era na Bozano, abaixo da Bozano ali, quase um pouquinho abaixo ali onde tem o banco na frente da caixa do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E essa aqui eu tinha 16 anos. 16 anos. Aqui já com a gravata, né? Como sempre. E mais essas duas aqui, finalizando a sua memória fotográfica. Pois não, aqui eu acho que eu tinha 19. E aqui quando eu fiz a primeira comunhão. Na época tinha que ser feito, toda a família tinha os filhos. Como nós também aprendemos música, né? A família toda aprendeu um instrumento musical, todos eles. Agora a Luísa, lá do setor de arquivo da ENI, conseguiu ainda mais um documento, né? Na verdade, Exatamente. ela revirou ali o seu baú e conseguiu encontrar muita coisa bacana. E o último deles é esse aqui. Pois é, você sabe que é um documento muito importante. Ele pode ver que é do Sindicato dos Empregados do Comércio. Ela foi assinada pelo Arlindo Krauschenberg, que era funcionário da ENI, foi o primeiro presidente do sindicato. E eu pertencia ao sindicato naquela época. E em junho de 69 era 0,50 centavos o mensal. Só para um destaque para guardar, isso é interessante a gente guardar as coisas, relembra, a gente volta ao passado e se lembra de muita coisa. Seu Guido, se você pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida hoje, você acha que se o seu pai estivesse aqui vendo toda essa trajetória, Sim. ele se orgulharia do trabalho, do legado que deixou? Eu acho que sim. Basta dizer que ele deixou, né, para as pessoas que ele achava que iam tocar a empresa para frente. E a gente acha que até agora tem sido saído muito bem. Eu acho que com a ajuda dele, inclusive, que a gente tem que consultar ele, né? Embora em memória, assim, a gente começa a pensar e dizer por que o pai acharia e tal. A gente conversava muito sobre isso, para ver o progresso da empresa. E a empresa expandiu muito. Quando faleceu, nós tínhamos 5 lojas, hoje nós temos 13. Né, com a perspectiva de abertura de mais uma. Né? O seu pai tinha também uma forte aproximação com artistas e com teatro, Sim. Gostava muito das artes dramáticas, né? Meu pai era um grande declamador, trabalhou em teatro, amador, tudo amador. E depois incentivava o teatro, tanto do Leopoldo Frois, como ele ajudou a fundar, e tudo que era a sociedade que tinha, fundou a Rádio Membuí. Depois fundou a televisão em Membuí, foi um dos principais... A Rádio Membuí foi um dos principais acionistas. Ele chegou a ter 82% da rádio na época. Foi em 1942 isso. Tinha vários, mas ele foi investidor. Né? Acredito que ele deve ter sido o maior incentivador, né, dessa área aqui em Santa Maria, porque depois disso a gente não tem... Até hoje a gente não tem um incentivo tão forte. Exatamente. E ele fazia tudo isso aí, além de fazer o investimento, ele não gostava de aparecer o nome. Era sempre ele estava escondido. Seu Guido, eu gostaria de agradecer então pela sua companhia. Foi um prazer poder estar esses minutos aqui conversando com você e sabendo um pouco mais da sua história de vida pessoal e profissional. Eu agradeço e quero dizer a vocês que fiquei encantado com esse estúdio novo de vocês aqui. Muito obrigada. E quando precisar de mim alguma coisa, às tuas ordens. Nem que seja aqui para fazer uma visita e tomar um café. Tá certo, muito obrigada. E você acompanhou hoje um bate-papo sobre a vida e carreira do empresário Guido Sechela Isaia.
A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com muito mais programa Olhar. Fique conosco. No nosso programa de hoje, eu vou ter a honra de conversar com a Ieda, ex-governadora do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Ieda? Muito bem, Natália. Muito prazer de estar aqui conversando, que nós estamos num dia quente, típico de Santa Maria, vento norte. É um prazer estarmos aqui, sim. Prazer recebê-la aqui em Santa Maria. Ieda, você é paulista. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua vinda para o Rio Grande do Sul e da sua história com a política gaúcha. É um dos motivos pelos quais eu estou muito liberta e feliz como mulher de uns tempos para cá, porque eu acabo de escrever a minha autobiografia. A autobiografia é o livro de uma mulher que durante décadas enxergou o mundo, viveu o mundo, participou do mundo, e depois muito cedo eu fui andar o mundo, né? E lá eu me casei com um gaúcho de Passo Fundo. Lá em Nashville eu me casei com Carlos Augusto Cruz, os gaúchos de Passo Fundo, e viemos aqui, então essa é a razão de nós termos chegado, ele não, mas eu o acompanhei e nós chegamos em 1970 para organizar o pós-graduação de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vocês sabem, naquele tempo o sistema de pós-graduação era incipiente, 1970. E desde então, desde descer do avião, logo me identifiquei com esta que é a característica do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado de pessoas fortes, de cultura forte, tendo na sua história um conjunto de revoluções e guerras e lideranças nacionais totalmente reconhecidas, como são as de Santa Maria. E então, através da universidade, eu pude aqui no Rio Grande do Sul desenvolver todas aquelas atividades que são da minha personalidade de mulher, que era tímida. Então eu fui trabalhar como professora, e isto então permite a gente lidar com a timidez. Fui trabalhar na comunicação, como vocês sabem. Fui trabalhar como economista em todas as áreas possíveis. E até então fazer uma escolha de mudança de vida, porque a gente tem que mudar de vida para ser político. É muito difícil você ser uma política nacional como eu sou, sem mudar completamente de vida. Então eu deixei como parte da história a comunicação, a docência universitária, a consultoria de empresas e fui fazer política. E no livro que eu conto, e é importante, Santa Maria sabe disso, foi que tendo tarefas que me foram dadas pelo meu Partido Nacional, logo que eu deixei o governo do estado do Rio Grande do Sul, eu viajei o mundo acompanhando eleições e acompanhei a tomada das praças. Em cada eleição tinha um imenso movimento de tomada das praças. E quando eu voltei da minha terceira incursão, em 2013, as praças do Brasil estavam sendo ocupadas. Eu disse, espera um pouquinho, eu já vi isso antes na minha vida. A minha vida não é uma vida de jovem. Eu já vi isso acontecer nos anos 60, já vi isso acontecer nos 80, vi acontecer nos anos 90. E eu acho que então eu vou escrever como é que eu vi a história, como é que eu vejo a história e como é que eu participo da história. E se tem mudança, eu quero dizer qual ela é, em que sentido eu acho que ela vai andar, e escrevi esse livro. Então, a história da professora universitária, da consultora, da economista, ela é história gaúcha. É uma história que desde 1970, portanto, com filhos gaúchos e netos gaúchos, pertence ao Rio Grande do Sul, e eu não apenas faço parte, como eu decidi, é uma escolha, né, fazer com que uma realização pessoal de uma mulher pudesse ser feita a partir do Rio Grande do Sul. Você é uma mulher que agrega diversas funções. É economista, jornalista, escritora. Como é que você vê hoje o papel da mulher como líder? Afinal, você é uma mulher de referência para todo o nosso estado e também para o Brasil. A mulher é líder. Por que eu digo isso? Porque desde os tempos em que tudo começou na história, ela tem que liderar a sua casa. A sua casa é a casa onde estão os filhos, onde crescem os filhos, onde eles se relacionam com o mundo, onde eles se complementam nas escolas. E ela, mulher, trabalhando ou não fora de casa, é ela que lidera uma organização da onde saem os cidadãos, da onde se formam
E depois eles vão para o mundo, como foi o meu caso, né? Depois eu fui para o mundo. Então eu acho que a mulher, na sua função primeiro, que é a da casa, ela já é líder. Agora ela não se satisfaz com isso. Lá no passado ela auxiliava o homem a ser o líder, ficando dentro de casa. Há muito tempo isso já terminou. Tanto é que há um número de mulheres cabeça de casal, ou seja, as que criam sozinhos os filhos e trabalham e sustentam a casa, impressionante no Brasil. E aonde elas vão trabalhar, elas acabam resultando líderes. Elas vão trabalhar, tentam resolver os problemas, que é típico da mulher, é enxergar os problemas e tentar resolver, e não deixar que outros resolvam. Então eu acho que a liderança inata da mulher, ela vai para o seu local de trabalho. E hoje você tem líderes em todas as áreas. Eu vou citar uma que é a Merkel. A Merkel, ela deu continuidade a um processo que mudou o mundo, que foi a construção da Europa como um país, a União Europeia. E era lá na Europa que vinham aquelas guerras que eram coisas que envergonham o ser humano sempre. E hoje a Europa não tem mais guerra. Então ela, como líder mulher física, né, ela é formada em física, ela é por exemplo, esse símbolo que eu tenho de uma pessoa que liderou um continente. Não foi a sua casa, o seu bairro, a sua ONG, a sua escola dirigindo. Ela lidera um continente. Eu estou dando um caso de uma grande mulher. Agora ela simplesmente espelha cada uma de nós mulheres aonde a gente está, mesmo que seja naquele grande continente chamado a nossa casa. Nos momentos finais do seu mandato, você enfrentou aí alguns momentos turbulentos. Nesse momento, você acha que você pôde demonstrar toda a tenacidade da mulher? Eu acho que nem foi para demonstrar. Na verdade, eu fui exigida. E não foram nos últimos tempos do governo, não. Foi desde o começo do governo. A primeira mulher eleita governadora no estado do Rio Grande do Sul, uma das primeiras no Brasil, porque nós somos poucas. Eu enfrentei as dificuldades típicas dentro da política, ainda mais quando ela se dirige à mulher, inesperadamente. E é aí que vem o grande teste. O grande teste é o seguinte: eu não fiquei me perguntando por que eu, a vítima. Não, eu fui absolutamente injustiçada. Os que estavam à minha volta foram muito perseguidos. Mas, na verdade, quando o desafio chega, a única forma que eu tenho na vida é enfrentá-lo. E ele é sempre novo. Ele não me foi dado já com alguma coisa conhecida. A única coisa que eu quis foi honrar o voto que em mim foi dado. Como eu fui eleita governadora em 2006, pelo voto popular e universal, eu disse, essa função que eu quis arcar, eu não vou abandonar na metade, porque o desejo de quem me atacava e da forma como atacava, que foi inédito, era que eu abandonasse o barco. Não. E é assim mesmo, quando você tem um filho que enfrenta os seus problemas, quando você próprio enfrenta os seus problemas, quando eles chegam à tua frente na escola, em qualquer que seja das suas posições, numa ONG, num trabalho voluntário, quando vem o problema, a característica básica que eu acho que é própria da mulher, é dizer o seguinte: eu não vou pedir para ninguém resolver por mim, eu vou pedir ajuda, mas eu não vou pedir para ninguém resolver por mim, a responsabilidade é minha e eu vou levar, e foi assim que eu levei até o fim. Ieda, se você pudesse dar uma dica para mulheres que estão começando a empreender, que são jovens, que têm uma carreira pela frente, que dica você daria para que essa mulher se tornasse uma grande mulher, assim como você é atualmente? Qualquer que seja o desejo desta mulher, é saber com clareza onde ela quer chegar. Aonde ela esteja. Com clareza. E saber que no caminho vão aparecer todas as pedras, os desafios, os granizos, as ventanias. Mas se você sabe aonde você quer chegar, e quem sabe seja isso o ponto mais importante na definição de cada vida, é sempre exigir e jamais desistir. Tem uma coisa que ninguém tira da gente, a não ser em épocas extremas, tiradas por outros, como no caso de guerra, né? É exigir que a sua liberdade, o seu modo de pensar, sejam respeitados. Exigir respeito. E para isso é preciso respeitar. Então, sabendo onde você quer chegar, eu não tenho dúvida, você vai chegar. Ieda, te agradeço pela tua participação, deixo aqui a minha admiração pela tua pessoa e pela profissional que você é. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço a janela e a oportunidade. Olha, falar de mulher para mulher, para mim não tem uma coisa mais gostosa. Eu fundei movimentos de mulheres, né? Nunca radicais, mas sempre fundei movimento de mulheres. Então, falar de mulher para mulher, eu quero te dizer, foi uma delícia
ter podido bater esse papo contigo. A tua competência é imediatamente reconhecida, viu? Um beijo. Muito obrigada, uma honra estar com você. E você, vem comigo pro próximo bloco que tem muito mais, é rapidinho, eu já volto. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. E agora vamos falar sobre saúde, doença celíaca. É ela que atinge cerca de 1% da população mundial e não permite a ingestão de glúten. A Fernanda é uma portadora da doença que descobriu há cerca de um ano, né, Fernanda? Tudo bem? Tudo bom. Isso, eu descobri há cerca de um ano a doença celíaca e há 2 anos a intolerância à lactose. Como foi descobrir que tudo que você comia agora também não era mais permitido? Primeiro foi um susto, porque primeiro eu tive que tirar a lactose da minha rotina, então eu já estranhei muito a minha alimentação. E depois ainda tive que retirar o glúten. Então eu fiquei naquela, o que eu vou comer agora? Quais foram os sintomas assim que tu apresentou? O que te fez pensar que você deveria ir ao médico verificar o que estava acontecendo? Eu ingeria o glúten e me sentia muito pesada. Só que eu achava que ainda era em função da lactose, então eu voltei no médico e ele cogitou a hipótese de ter uma intolerância ao glúten também e me pediu os exames. E aí foi comprovado? Aí foi comprovado pelo exame de sangue e pela endoscopia que tu faz depois do exame de sangue. E morando aqui em Santa Maria, você achou fácil conseguir a alimentação adequada? Você acaba comendo em casa ou encontra na rua também? Santa Maria não está preparada para o público celíaco. Não tem restaurante especializado, as lojas te oferecem muito poucas opções. Tu sai de Santa Maria, tu vê tudo que tem. Em Santa Maria não tem quase nada para te oferecer. Eu acabei comendo mais em casa, até dificulta o sair em função disso. Como que é a sua rotina alimentar hoje? Bom, a minha rotina eu tenho que tomar café em casa, almoçar em casa. Se eu passo o dia no consultório, se eu saio para trabalhar, eu tenho que levar o lanche. Se eu viajo, eu tenho que levar o lanche. É tudo preparar em casa e levar, porque não tem opções. Porque tu não pode comer, tu tem medo, porque tem até a contaminação cruzada. Então, tu chega num restaurante, a tua batata frita é frita com alguma outra coisa? Tu tem sempre que perguntar, porque senão a contaminação cruzada é a mesma coisa que tu ingerir o glúten. Agora, você acabou aproveitando o momento que você viveu e acabou fazendo produtos em casa. Isso também serve para outros celíacos? Serve para outros celíacos, porque a nutricionista me passou algumas receitas, já para me dar uma luz, e outras eu já fui pesquisando na internet. E muito que eu sentia falta de comer, eu fui atrás e fui tentando fazer. Receitas na internet, descobri. Na internet, o pessoal não sabia que era sem glúten e gostou. Aí o pessoal começou, por que tu não faz? Quem sabe outros celíacos vão gostar também, ou até o pessoal que já está retirando o glúten da alimentação em função de saúde. Agora, você foi obrigada a fazer uma dieta, não fez porque quis. Hoje você se sente melhor? Com certeza, eu me sinto mais disposta. A intolerância ao glúten me deixava muito cansada, muito pesada. Hoje eu estou 100% à disposição. Chegou a emagrecer ou não? Não, eu cheguei a engordar um pouco. Porque a intolerância ao glúten não deixa tu absorver as vitaminas. Então eu estava muito magra e não sabia o porquê também. Então com a intolerância ao glúten, cuidando da minha alimentação, eu consegui engordar um pouquinho. Fernanda, tem alguma dica que tu possa deixar aí para quem também é portador da doença celíaca? Para o pessoal não se assustar, que tem solução, o pessoal não vai passar fome. É só questão de tu te adaptar e tu começar a fazer um pouco as coisas também. Porque o pessoal deixa muito de comer, às vezes dá aquela escapada, aí ninguém tá vendo, vou comer. Não, tem solução, é só ir pra internet que acha bastante coisa. E agora, na sua rotina, você trabalha bastante, está sempre fora de casa. Quando você não tem tempo, que você iria para um fast food, o que você faz agora, que não pode mais? Agora é fazer em casa. Eu me organizo, tantos dias da semana eu faço e já deixo o lanche mais ou menos pronto para os outros dias. Essa é a tua rotina, então? Essa é a minha rotina, não tem muito o que tu fazer.
Então tá, Fernanda, muito obrigada pela tua participação. E a gente vai agora conferir as dicas de uma nutricionista para quem é portador da doença celíaca. Você, vem comigo. As dúvidas sobre doença celíaca ainda são muitas, e para isso a gente veio conversar com quem entende do assunto. A nutricionista Carmen Lídia Schmidt fala um pouquinho pra gente sobre doença celíaca. Tudo bem, Carmen? Tudo bom. Prazer em recebê-la aqui no programa Olhar. Prazer é meu, uma honra estar com vocês e agradeço o convite. Muito obrigada. Carmen, o glúten, ele é essencial para as pessoas saudáveis. Deixa de ser essencial para quem faz a dieta? Para quem não tem problema com o glúten, não há necessidade da retirada do glúten, como estão preconizando agora em algumas dietas, né? A necessidade da retirada do glúten é em caso de pacientes que têm intolerância ao glúten, né? Então, que tem doença celíaca, principalmente, e essas pessoas teriam que retirar o glúten, né? O glúten, ele se apresenta nas farinhas de trigo, né? Na cevada, centeio, no malte, né? Então, em função da cevada e na aveia. Então, esses ingredientes, esses alimentos, eles contêm glúten e aí eles precisam ser retirados da doença de quem tem a doença celíaca, né? Mas para quem não tem a doença celíaca não é necessário. Você estava me explicando que a cada 214 brasileiros, um é paciente celíaco. Você acredita que esse número ele é relevante para todo esse alarme que estão fazendo, esse alarde, na verdade, que estão fazendo da doença no Brasil? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, se nós formos observar, né, as pessoas que mais comem glúten no planeta são as mais magras. É o francês, é o italiano que usa um macarrão rico em glúten, né? O grano duro, ele é grano duro porque ele é rico em glúten. O francês, ele tem uma farinha tão especial que se você for à França e tentar retirar 1 quilo de farinha de lá, pode ser preso, porque ela é exclusividade do padeiro francês. E o francês é o povo que mais come pão com a comida, pão nos lanches, né? E ele é magro, e é magro porque a dieta dele é rica em glúten, inclusive o pão dele é menos glicêmico porque tem um teor de glúten aumentado. Agora, Carmen, chega um paciente aqui no teu consultório pedindo uma dieta e apresentando os sintomas que você desconfia. Como fazer o diagnóstico? Bom, aí eu encaminho para o médico responsável que faz esse diagnóstico. Aqui no consultório, né, eu tenho a felicidade de trabalhar com a doutora Jane Costa, que faz esses diagnósticos. Então, aí o paciente vai ter que realizar as provas, né, de anticorpos. Então, ele vai ter que fazer um exame para ver se tem anticorpos antigliadina, antitransglutaminase e antiendomísio, tá? E também fazer a biópsia de intestino. Então, sem essas etapas, não existe possibilidade de eu dizer que um paciente ele tenha doença celíaca ou alguma intolerância a glúten, tá? Algum outro tipo de intolerância a glúten. Então, não existe possibilidade de eu tirar o glúten se não houver a biópsia de intestino delgado. Quem chega aqui e é diagnosticado com doença celíaca, esse paciente ele pode vir a consumir glúten em algum momento da sua vida ou isso é para sempre? Não, é para sempre. É a retirada porque o glúten ele sempre vai causar danos na mucosa intestinal desse paciente, irreversíveis muitas vezes. Então, não pode nunca mais vai usar glúten. Agora, tem alguns pacientes também que acabam não levando a sério a dieta, não fazem, acabam preferindo conviver com os sintomas da doença e não fazer a dieta. Isso no futuro pode levar à morte? Sim, porque ele vai apresentar carências nutricionais severas, porque a mucosa intestinal vai alterando, ela vai ficando totalmente lisa, vai diminuindo as vilosidades e a absorção dos nutrientes fica bem difícil, inclusive daí aparecem anemias, né? E deficiências inúmeras de B12 e outros nutrientes que são fundamentais para a vida. Então, vai ser um acúmulo de doenças e carências, né? Que vão gerar provavelmente a morte dessa pessoa. Não que isso cause morte, vê bem, mas essas consequências
vão levando a pessoa a adoecer gradativamente. E qual a preocupação que o portador de doença celíaca ele deve ter com a contaminação do glúten nos produtos alimentícios? Bom, o alimento produzido para o doente celíaco, ele deve estar em local em que não se manuseiem farinhas, principalmente que contenham o glúten, né? Até porque, assim, por exemplo, numa padaria, né? Vamos citar um exemplo bem comum para nós. Fazem pão de queijo. Pão de queijo é de polvilho, o celíaco pode usar, né, esta farinha sem problema nenhum, e aí ele compra. Mas esse pão de queijo foi assado num forno que tem ventilação, e essa ventilação vai jogar a farinha de trigo no pão de queijo. E isso pode causar, sim, sérios problemas na pessoa que tem a doença celíaca. Quais os cuidados uma família deve ter quando um portador de doença celíaca convive no mesmo ambiente? O melhor é que ninguém utilize nada com glúten, porque o simples manuseio de uma farinha de trigo, por exemplo, no local onde é preparado o alimento para o celíaco pode contaminar os utensílios, né? Inclusive tem casos que relatam na literatura de que não se pode nem cortar o alimento com faca que cortou alimentos com glúten, porque o celíaco já pode sentir, né, as consequências dessa contaminação. Qual é a dica que você deixa, então, Carmen, para quem está desconfiado que possui a doença? Quais sinais eles devem ficar atentos? Olha, diarreias, emagrecimento, né? Então, a pessoa aquela que não engorda, que tem diarreias frequentes. Pode haver também aquelas dermatites herpetiforme, que não é doença celíaca, mas é uma derivação da doença celíaca. Então, são pessoas que apresentam lesões vermelhas, assim, com sensação de queimação, com a bolinha no meio. É uma lesãozinha com mais ou menos 1 centímetro que pode aparecer nas regiões assim dos glúteos, nas costas, cotovelos, joelhos, couro cabeludo, em torno dessa região dos cabelos pode aparecer também esse tipo de lesão, e ela é uma manifestação de intolerância a glúten também, não sendo doença celíaca. Aí, neste caso, essa doença ela não vai ter um comprometimento tão sério da mucosa intestinal, mas pode sim também vir a ter esse comprometimento. Então são pessoas que vão ter que fazer exames, né, específicos, e esse exame ele é da lesão mesmo, né? É um exame patológico da lesão, e aí vai se caracterizar como doença celíaca. E tem que descartar outras doenças, né? Que muitas vezes, síndrome do intestino irritado, uma intolerância à lactose, uma própria hipoglicemia pode dar alteração intestinal e a pessoa achar que é intolerância a glúten, né? Então, essas distensões, normalmente, que as pessoas relatam, na maioria das vezes é síndrome do intestino irritado e não tem nada a ver com intolerância a glúten. E isso vão ser diagnosticados pelo médico competente, né, que vai fazer o diagnóstico e definir qual é a situação do paciente. Carmen, te agradeço então pela tua participação, e para você que quer mais informações sobre doença celíaca, acesse o nosso site programaolhar.com.br. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já, fique de olho. O seu momento especial necessita ser perfeito em todos os mínimos detalhes. Na sua festa de 15, no evento corporativo, no seu casamento ou na sua formatura. Não importa, tem que ser incrível e de maneira única. A Bela Festa celebra com você suas conquistas, o amor e a vida. Ligue 3028 9400 ou acesse a fanpage Bela Festa Decorações. Ecossustentabilidade. Unir o crescimento econômico à responsabilidade social pela conservação dos recursos naturais. Assim trabalha a empresa Nação Verde. E a Grace é uma das empreendedoras que trouxe essa nova proposta para Santa Maria. Tudo bem, Grace?
Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Grace, me conta um pouquinho de qual é esse fio condutor que conduz aí a Nação Verde. Nós batalhamos muito para encontrar algo que a gente realmente quisesse fazer parte. A gente pesquisou demais pelo Brasil e quando a gente entrou na Nação Verde, a gente se sentiu literalmente em casa. É um lugar que prima pela cultura sustentável, ou seja, parte de um conjunto de crenças, valores e princípios que se transformam em ações e um padrão de comportamento. E é assim que nós trabalhamos todos os dias aqui. Nós não queremos ser lembrados pelo que nós temos, nós queremos ser lembrados pelo que nós somos e fazemos todos os dias. E o nosso objetivo aqui é esse, mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sempre pelo bem. Agora, vocês têm um atendimento também diferenciado, vocês não se consideram vendedores ou atendentes. É uma espécie de mensageiro, você disse. Não é uma espécie, nós somos. Isso é uma coisa muito incrível que quando a gente conheceu essa cultura, começou a se inserir na cultura Nação Verde, aqui ninguém é patrão, aqui ninguém é empresário, aqui ninguém é faxineiro, todos nós somos mensageiros. A ideia é que quando uma pessoa entre por aquela porta, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é de que forma a gente pode transformar esse momento em algo incrível para ela. E ela sair daqui com algo diferente, uma mensagem diferente. Nem que isso seja um sorriso, um abraço, ou se a gente pode contribuir com algo muito mais profundo para a vida dela. E é bom saber o quanto a gente tem mudado a vida de muita gente por aqui. Agora, além da produção desses produtos naturais, vocês têm também toda aquela relação com o impacto ambiental que é zero. Então, como que funciona essa extração natural e essa espécie de convênio que vocês têm com os índios? A Nação Verde não é só com os índios, né? A Nação Verde, por onde ela passa, a ideia de inovação sustentável também está muito presente nisso. Todos os carros-chefes dela em termos de inovação, em termos de produtos, né? Serviços também, mas principalmente produtos, como a Aloe Vera, que é o carro-chefe, que foi idealizado justamente devido, eu não sei se vocês conhecem a história, o fundador, a Nação Verde nasceu porque a mãe do fundador da empresa, da organização, teve câncer. E ele idealizou toda essa concepção de qualidade de vida em torno da sobrevida dela e para retomar a tudo. E assim nasceu o Aloe Potion, que é o carro-chefe da nossa organização e que é extraído, né, desde uma plantação extremamente sustentável e hoje gera renda para tanta gente envolvida. Assim também como, exemplo, todos os produtos da linha dos cosméticos, que dessa extração, desse processo produtivo fazem parte uma comunidade ribeirinha da Amazônia, em que apadrinhado pela Nação Verde, desde o processo produtivo, a extração, a produção e a renda de todos os envolvidos no processo, fazem parte de tudo isso. E uma história parecida também acontece com esse produto da Veg Chips, né? Como é que funciona? O mais novo bebê da nossa organização, né, da nossa rede, é o Veg Chips, que também parte de toda essa questão de extração plantio sustentável, gerando o primeiro salgadinho 100% orgânico do Brasil. Ou seja, ele é produzido desde a semente 100% orgânica, como os produtores, micro e pequenos produtores que hoje vivem porque estão produzindo algo sustentável e a renda vem a partir disso. Nós temos um produto à base de cará, mandioca, que é nosso aqui, né? Batata doce roxa, que é nosso, e algo que não era nosso, que é a batata doce laranja. E que hoje as crianças podem comer, nós todos podemos comer, sabendo que tem o mínimo de sódio, o mínimo de gordura, e é 100% orgânico. E é nosso. É nosso, é simplesmente nosso, sabe? E é um prazer a gente poder contribuir dessa forma e levar coisas tão importantes e diferentes para as pessoas. Vocês têm visto a aderência desse público que vem aqui buscando, a princípio, uma alimentação saudável e sai daqui com um comportamento diferenciado, né? Isso. Tudo, graças a Deus, a gente tem o orgulho de poder dizer que a gente está conseguindo moldar comportamentos. Mais pessoas se tornam diferentes. Diferentes não simplesmente por ser exóticas ou tudo mais, mas simplesmente porque têm atitudes diferentes. Mudam o seu entorno. E eu acho que esse é o objetivo que todos nós temos que ter. All the stuff that I still haven't done. Leaving
falar sobre cultura sustentável, eu tenho aqui um dos clientes mais VIPs da Nação Verde, o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Ei, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, me fala um pouquinho de como foi essa mudança nos teus hábitos alimentares. Você realmente aderiu à filosofia da Nação Verde, né? Ah, sim, claro. Isso, na verdade, já fazia um pouco de parte das minhas predisposições. Só não achava um lugar que eu pudesse ficar fã e que pudesse me acolher da forma que eu precisava, na verdade, né? E orientar. E hoje a sua rotina é passar aqui quantas vezes por dia? Você acaba fazendo todas as refeições aqui? Às vezes o dia a dia corrido não dá para vir tantas vezes por dia, mas o meu desejo seria esse. Quando eu preciso puxar o freio, pelo menos uma vez por dia eu tenho que estar aqui, né? Além de você perceber essa mudança, tanto física, você também percebe uma mudança emocional que você, como você mesmo disse, você dá uma freada quando você chega aqui. Sim, claro. E isso é de verdade. Assim, hoje a Nação Verde é um dos principais exemplos que eu tenho, que eu sempre falo em sala de aula, porque para mim é o que a marca deve fazer para ser uma marca ideal. Vender produto, toda marca vende. E eles aqui, eu acho que para além de vender produto, eles produzem valor. Eles produzem um tempo para mim que eu preciso, produzem saúde, produzem reconhecimento como cliente, conforto, amizade. Então, no final das contas, é um lugar que vende um monte de valor que faz com que eu me sinta bem, muito para além do produto. Então, isso ajudou nos meus hábitos e a puxar o freio, que é o que todo mundo está precisando hoje. Você veio para se alimentar e acabou ganhando muito mais. Isso, exatamente. Cláudio, muito obrigada pela tua participação. Nada, aqui. Eu fui mais um garoto que passou ali nos vocais da banda, que estava procurando alguém que tivesse a fim de comprar o boi. Não só a ideia de que a banda queria ser uma banda diferente, misturar black, soul, funk, uma coisa que não se fazia muito naquela época. E eu, por acaso, por indicações de amigos, acabei ser um desses garotos passar naquele ensaio, assim. Mas já cheguei lá meio como fã da banda, que já tinha visto a banda tocar e tal. E eu acho que o que nos ligou foi muito menos até o meu jeito de cantar, porque eu tenho certeza que não era muito bem o que eles estavam sonhando. Eles queriam uma negra americana, linda, sexy. Olha, eles queriam uma Beyoncé. Entendeu? Como não existia naquela época, acabaram ficando comigo mesmo. Berço de muitos artistas e polo de produção intelectual, Santa Maria ostenta o título de Cidade Cultura pela respeitável gama de manifestações culturais. E este é o tema do nosso Conversa Franca de hoje. E hoje em dia, trabalhando com cultura, a gente sabe e a gente conclui que todo o tempo se faz cultura em Santa Maria. A gente tem todas as manifestações culturais, tem tudo que pode se dizer assim de consumo de cultura, né, e produção.